Mais uma vez, minhas saudações a todos. Que o nome bendito do Senhor Jesus Cristo seja louvado. Mais uma vez estamos aqui para engrenar-se neste lado. O assunto que temos a abordar por hoje é uma resposta ao falso profeta chamado Gavice. Profeta a qual encontra-se proliferando heresias nos mercados, falo de Cambinde, entre outros. No dia 24 de fevereiro do mês corrente, saindo da universidade, deparei-me com certos homens que estavam ali, debatendo, conspirando-se entre eles, falando da Bíblia, falando da Palavra de Deus. Inclusive, este profeta ia falando, foi falando, que se vocês acreditarem no profeta William Branham e entre outros, todos eles são falsos profetas que pertencem a Satanás. Deus me levantou, dizia este profeta, que Deus levantou-me com um ministério. Esse ministério que Deus levantou-me é para precisamente vir mostrar que todos aqueles que pertencem a Satanás vão morrer, todos eles. E passei por ali, o que fez-me com que eu parasse e prestasse atenção na sua conversa foi quando estavam abordando, precisamente enganando as pessoas, iludindo, dizendo que o profeta William Branham é um falso profeta. Vocês veem? Então, eu cheguei ali, fui parando com toda a ética, parei, fui ouvindo a sua conversa, e eu quis intervir aquela conversa, porque em 2 Coríntios 3, versículo 5, é dito lá que nós nos levantamos contra todo argumento e todo pensamento contra Cristo. Vocês vê? Agora, primeira coisa, o que é um profeta? Um profeta é a boca de Deus. Um profeta é o enviado de Deus. Todo profeta que é enviado sobre a face da terra, Deus reivindica ou vindica o seu ministério. A exemplo de Jesus Cristo mesmo, antes que pudesse Jesus Cristo existir, haviam profecias que falavam sobre ele. Por exemplo, no livro de Isaías capítulo 7, versículo 14, quando o rei Acasias pediu um sinal, Deus disse que o mesmo sinal, der-vos um sinal, uma virgem terá um filho e chamar-se ao seu nome Emanuel. E no livro de Isaías capítulo 9, versículo 6, é dito lá que um filho se nos nasceu e o seu nome será Emanuel, príncipe conosco, Deus Pai, Pai da eternidade, príncipe da paz, o seu reinado estará sobre os seus lombos. Além do mais, no livro de Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, é dito lá que o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Jesus Cristo, quando nasceu, aquelas profecias foram todas elas cumpridas. Mas lá, por exemplo, no Velho Testamento, nós lá não encontramos escrito Jesus Cristo, mas apenas a Bíblia estava escrita toda ela em símbolos. Vocês veem? Por exemplo, no livro de Salmos, capítulo 78, versículo 1 aos 2, é dito lá que abrirei a minha boca e proferirei palavras de enigmas desde a antiguidade. Deus, as suas palavras, fala somente em símbolos. Quando Cristo nasce, por exemplo, em São João 5, versículo 39 aos 48, Cristo disse aos fariseus que vocês dizem que vocês creem em Moisés. Se vocês crescem em Moisés, vocês poderiam crer em mim. Porque Moisés escreveu de mim. Você vê? Moisés escreveu de mim. Se vocês acreditassem em Moisés, vocês poderiam crer em mim. As pessoas rejeitaram Jesus Cristo, não porque a Bíblia não falava sobre a vinda de Cristo, mas porque o rejeitaram, porque Cristo vinha contradizendo os seus costumes religiosos.
as pessoas negaram Jesus, mataram Jesus Cristo. Além do mais, por exemplo, o profeta João Batista. João Batista, nós encontramos lá, por exemplo, no livro de Isaías capítulo 40, versículo 1 aos 4, é dito lá que voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai o ermo das suas veredas, caminho ao Senhor seu Deus. Vocês vê? E Malaquias 3, versículo 1 aos 3, fala sobre o mesmo ministério. A Bíblia, quando um profeta verdadeiro Deus envia numa certa era, a Bíblia nunca cita o nome do homem. Eu perguntaria, por exemplo, ao profeta Gavice, se disse que o profeta William Branham é um falso profeta, que me diga então, profeta Gavice, sei que tu és o servo do Deus Altíssimo, como tu afirmaste que teu ministério foi Deus que o levantou. Profeta Gavice, a respeito de Jesus Cristo, no Velho Testamento, lá tem o nome dele. A respeito do profeta João Batista, lá tem o nome dele. Nós não encontramos, mas em Mateus capítulo 3, além disso, em Lucas capítulo 1, versículo 17, é dito lá que João Batista irá adiante dele o espírito de Elias. Você vê? Mas não, você perguntou como é que assim João Batista era Elias. Mas no Velho Testamento também existia um outro Elias. Você vê? Elias, por exemplo, em 1 Reis capítulo 17, versículo 1, Deus levantou um homem chamado Elias, que era Elias o Tisbita. E em 2 Reis 2, versículo 15, Deus levantou Eliseu e o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Isto é, as mesmas características que estavam sobre Elias encontravam-se sobre Eliseu. Vocês veem? Deus leva o seu homem, mas não leva o seu espírito. Assim como João Batista, de acordo com Malaquias 4:5, nas primeiras partes do verso, é dito lá que Deus enviará o profeta Elias, vocês veem, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, porque Elias virá primeiro e converterá o coração dos pais aos seus filhos. Nós encontramos em Lucas 1, versículo 17, que o espírito de Elias estava sobre João Batista, a unção estava sobre Elias. O trabalho que Elias fez do passado se encontrava sobre João Batista. Ou tu não lês a Bíblia? Outra coisa é não compreender a Bíblia, outra coisa é não compreender a gramática por detrás das palavras divinas. E tu dizias no teu discurso que T.B. Joshua é o profeta verdadeiro. A mim te pergunto, do mesmo modo que tu disseste-me que o nome de William Branham não está na Bíblia, T.B. Joshua, por exemplo, está na Bíblia? O ministério do profeta T.B. Joshua está na Bíblia? Para começar, eu afirmo diante do tribunal, diante do presidente da República, que T.B. Joshua, tu, o profeta Gavice, com discípulo Carino, todos são servos do diabo Satanás. E entre outros que se dizem serem profetas de Deus. Porque o ministério do profeta William Branham se encontra em Malaquias 4, versículo 5, onde é dito lá que eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Você vê? O profeta William Branham não vem para fazer igreja, não vem para fundar ou erigir uma igreja, dizer que a igreja é de William Branham, não. Assim como João Batista do passado veio para anunciar a primeira vinda de Jesus Cristo, o profeta William Branham veio para transmitir às pessoas a mensagem desta era e percursar a segunda vinda de Jesus Cristo. Ou você vai me dizer que não existe a segunda vinda de Jesus Cristo? Também pelo do jeito, a sua postura, o seu espírito, mostra que você nem sequer acredita na segunda vinda de Jesus Cristo. Em Atos, por exemplo, você for ver, por exemplo, em Atos 2, Atos 1, versículo 11, lá houveram homens que estavam lá junto com aqueles varões galileus. Aqueles varões disseram que o mesmo Jesus Cristo que vocês ouviram subir, virá da mesma maneira que vocês ouviram subir. Você vê? Esses mistérios revelados na Bíblia não estão sobre o profeta Gavice. O que diz é que o profeta Gavice é um falso profeta e servo do diabo Satanás. Assim como no tempo de Moisés, existia James e Zambre. Se levantaram contra a mensagem de Moisés, foram rebeldes. Você vê? Os mesmos demônios não morrem. Os mesmos demônios que estavam sobre Janes e Zambre, estava sobre Caim, que matou Abel, estava sobre Dadá, Corá e Abirão, estava sobre Balaão e Judas Iscariotes, se encontram no profeta Gavice. O profeta Gavice não tem parte que fala sobre ele. E além do mais, lembras quando eu te perguntei?
Em que parte fala que tu és um profeta enviado por Deus? A tua missão está na Bíblia? Qual foi a resposta? Ficaste amordaçado? Ficaste nervoso? Ias. Ah, não, vou falar com um anjo. Que anjo? Você vê? Povo de Deus, acorde. Mateus 24 diz lá, surgirão falsos profetas que farão milagres e prodígios. O profeta Gavice não tem mensagem para esta era. Apocalipse 10, versículo 7 diz lá que nos dias da voz do sétimo anjo, não pode haver o sétimo sem um primeiro. Você vê? O profeta Gavice não pode revelar-vos o Apocalipse. O trabalho do profeta Gavice não é Deus que lhe inspira. O livro do Apocalipse quem escreveu foi Deus, mas o trabalho do profeta Gavice não é Deus. É do diabo Satanás. É por isso que o diabo Satanás no profeta Gavice não pode revelar-vos o Apocalipse. Nenhum falso profeta deste mundo vai revelar-vos o Apocalipse. Porque em Amós 3, versículo 7 diz lá que Deus não fará coisa alguma sem que primeiro revele seu segredo a seus servos, os profetas. E o Gavice vem e diz que não, Deus me levantou nesta era para dizer que todos os falsos profetas são todos eles servos do diabo e vão perecer, vão para o inferno. O teu espírito, por exemplo, de acordo com 1 João capítulo 4, versículo é dito lá que amados, analisai se os espíritos são de Deus. Essa dupla de apóstatas que vem nos últimos dias falam e desfazem a Bíblia. Paulo falou, por exemplo, no livro de Atos capítulo 20, versículo 31, que surgirão no meio de vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Falsos profetas que vêm para lançar tropeços diante do povo de Deus. Apocalipse 2, versículo 14 aos 15. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comece dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Mateus 5, versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Nós não acreditamos em William Branham porque só veio pregar a palavra, não. William Branham tinha a postura, a categoria de um profeta. Mateus 10, versículo 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. João 13, versículo 20. Aquele que receber o que eu enviar, me recebe a mim. E então, profeta Gavice, o que você me diz perante a Bíblia? Em vão vocês adoram Deus. Mateus 15, 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Marcos 7, versículo 7. Em vão, porém, me oram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Em que parte diz que todos aqueles que servem ao diabo, Deus mandará um profeta para os destruir? Até que o profeta Gavice me mostra na Bíblia, se me mostrar desde agora para mais adiante, te consideras um falso profeta com destino ao inferno. O teu compartimento será junto com Caim, Balaão, Judas Iscariotes. Todos vocês que seguem o profeta Gavice, se não se arrepender, não ouvir a palavra que Deus enviou através do profeta William Branham, todos vocês vão parar no inferno. E no inferno não há retaguarda. Que delírio, que vergonha, blasfêmia, idolatria. E outro ponto, o Senhor, o profeta Gavice, disse que nós somos branamistas. Eu não sou branista, eu prego a verdade. Quando digo que não sou branista, não sou contra o profeta William Branham. Que, no entanto, o Senhor Gavice tem que falar de acordo com a Bíblia Sagrada. De acordo com Isaías capítulo 8, versículo 20, titula aqui: aqueles que não falarem segundo esta palavra, nunca verá árvore. 1 Pedro 4, versículo 11, diz lá que se alguém quiser falar, fale segundo as palavras de Deus. Profeta Gavice, fale segundo as palavras de Deus.
É por isso que em Jeremias 14 diz lá, esses falsos profetas vos profetizam mentira e engano vos dirão. Tudo que o profeta Gavista diz é pura mentira, até que ele venha e me mostre na Bíblia. Levo-lhe a cabo a um desafio. E eu espero a sua resposta, profeta Gavista, que tu me respondas. Mas se tu és um falso profeta, Mateus, Efésios 5:6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 2 Pedro 2, versículo 21. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, teólogos, Paulo Júnior, Antônio Júnior, Edir Macedo, Cacó Felipe, Honório Cotane, Shepa de Buxiri, Vladimir Santiago, Edir Macedo, Honório Cotane, João William, Shepa de Buxiri, todos esses falsos profetas, Norma Chicote e Gino Calum, são todos eles falsos doutores que introduzirão cobertamente heresias de perdição e estão a negar a Jesus Cristo que os resgatou, trazendo para si mesmos repentina destruição. Apocalipse 2, versículo 29. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até os vossos vestidos, que até vêm a vós vestidos de como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Atos 20, versículo 29 aos 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Tito 1, versículo 3 aos 11. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, adventistas que acreditam que ainda nós temos que usar o sábado, falsos profetas, vãos, desordenados, faladores e enganadores de Deus. Tape a vossa boca, pare de transtornar as casas das pessoas ensinando o que não convém por torpe ganância, arrependa-se e volte para Deus. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça.